Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria desejar a você, companheiro rubro-negro e companheiro anti-rubro-negro, uma boa semana, muito produtiva, com muita saúde, porém de vitórias desportivas para nós rubro-negros e de derrotas para vocês, companheiros anti-rubro-negros, que sempre vêm aqui prestigiar o nosso canal, corroborando os debates que procedemos aqui. Eu tenho aqui uma reação a fazer em função de uma reportagem do Coluna do Flamengo. Eu sempre indico esse site porque as reportagens, os jornalistas são muito críveis, então eu costumo versar sobre as minhas opiniões em função do lastro que o Coluna do Flamengo me dá. Então tá aqui, ó, Paulo Souza é o treinador português com pior campanha no Brasileirão. Eu queria dizer a você, companheiro rubro-negro, que ele realmente compete com outros treinadores compatriotas, ou seja, portugueses, mas o Paulo Souza, ele está numa situação de superioridade qualitativa. O que eu quero dizer isso? Porque essa comparação, ou seja, ele atrás do Abel Ferreira, atrás do Vitor Pereira, atrás do Luiz Castro, ela é válida a partir do momento em que o Flamengo tem o time mais caro dos três outros treinadores portugueses que tem aqui, que estão competindo conosco, ou seja, um time mais caro que o Palmeiras, um time mais caro que o Botafogo, um time mais caro do que o Corinthians. E aí eu quero dizer a vocês, meus amigos, que ele não está nessa posição de inferioridade. Por exemplo, se ele fosse técnico de um time que não tivesse expressão, eu acho que essa comparação ela não seria válida, mas ela está aí justamente por isso, porque o Flamengo tem muito mais qualidade do que os outros clubes, inclusive é o favorito, era o favorito para poder ganhar a competição. Então tá aqui, ó, no último domingo o Flamengo perdeu para o Botafogo por 1-0 em jogo válido pela 5ª rodada, com o resultado mais querido ficou ainda mais perto da zona do rebaixamento. Isso é inacreditável, inacreditável, mesmo com 5 rodadas, e agora está a 2 pontos do Ceará, primeiro do Z4. Revés também colocou Paulo Souza em situação complicada, especialmente entre os treinadores portugueses da Liga Nacional. No momento, o técnico do Mengão tem a pior campanha em relação aos conterrâneos, que tem times inferiores qualitativamente ao Flamengo, que tem times cujos jogadores são mais baratos, valem menos do que os jogadores do Flamengo, que todos esses técnicos gostariam de tê-los nos seus elencos. Importante ressaltar que ele que faz pior campanha, mas é o que tem o melhor time, indubitavelmente. Então vamos lá. No momento, outros treinadores portugueses comandam equipes da Série A: Abel Ferreira, Palmeiras, Vitor Pereira no Corinthians e Luiz Castro. Como mencionado, todos possuem campanhas superiores à de Paulo Souza no comando. O comandante do Corinthians é líder do Brasileirão com 12 pontos. Vitor Pereira, esse que é considerado desses treinadores todos, incluindo até o Jorge Jesus, como o melhor técnico pelos portugueses e por muitos europeus também. Eu já li isso em muitos lugares. Ou seja, sobre o renome do Vitor Pereira. Então tá aqui, o comandante do Corinthians é líder do Brasileiro com 12 pontos. Curiosamente, o Palmeiras é quem está mais próximo do Mengão, com apenas 6. Não sei como o torcedor palmeirense está vendo até agora essa campanha ruim também do Palmeiras, muito aquém daquilo que podia gerar. No entanto, salvaguardadas as devidas proporções dos times que compõem cada um dos grupos da Libertadores, me parece que o Palmeiras está melhor do que o Flamengo, faz mais gols do que o time do Flamengo, por incrível que possa parecer a qualquer boleiro, porque o time do Palmeiras, nós sabemos, tem atuado nos últimos anos, principalmente com o Abel Ferreira, de maneira reativa. Isso significa não fazer muitos gols. E tá aqui, ó, Vitor Pereira, 80% de aproveitamento, Luiz Castro com 53%, o Abel Ferreira com 40% de aproveitamento. Se não me engano, o Paulo Souza tem 33%, algo realmente muito ruim. E é importante que eu diga para vocês, meus amigos, o seguinte, que o Flamengo não está nessa situação porque o Mister veio aqui e emitiu aquela declaração e gerou aquela polêmica toda. Não. O Flamengo realmente já está nessa situação há muito tempo. O Flamengo está nessa situação há meses com o Paulo Souza. Então não foi o Mister que veio para cá e concorreu para resultados ruins. Não, porque a própria torcida rubro-negra
que havia quebrado alguns anos de silêncio, foi lá no Ninho do Urubu para poder protestar contra o time. E o mister não tinha dado declaração nenhuma. Nós nem sabíamos que ele viria aqui para poder assistir o carnaval. Então, meus amigos, é o seguinte, eu estou dizendo isso porque tem muita gente que está imputando essa má fase ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio aqui, tumultuou o time, tumultuou o ambiente, e aí o Flamengo está em má fase por isso. Não, senhor. O Flamengo já havia jogado mal contra o Altos, contra a Católica, contra o Atlético do Paraná, contra o Talheres. O Flamengo está numa situação, meus amigos, difícil há muito tempo, porque realmente as ideias do Paulo Souza ou ainda não foram absorvidas pelo time do Flamengo ou não se enquadram nas características dos mesmos. Eu acho que, particularmente, são os dois casos, ou seja, ele se recusa realmente a recuar nas suas convicções. Então, eu tenho lido muita gente aí dizendo que foi o Jorge Jesus que gerou essa má fase para o Flamengo, e, meus amigos, sejamos inteligentes aqui. Vocês sabem muito bem que não foi. O mister chegou aí na semana passada. Essa declaração dele aí explodiu, ganhou controvérsia. Na semana passada o Flamengo já estava mal há muito tempo, meus amigos. E aí tem outras reportagens aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que sejam importantes também, que estão coadunadas com esse tema aqui que nós escolhemos para reagir hoje. Está aqui, ó. Ceará alerta torcedor do Flamengo para risco de expulsão na Arena Castelão. Sabe o que é isso aqui? O Ceará preocupado porque os ingressos da torcida do Flamengo esgotaram. Esgotaram mesmo nessa situação. O que é isso? Isso aí é um percentual de aderência, é um percentual muito grande de aderência, de adesão ao time do Flamengo, de pertencimento ao time do Flamengo que a nossa torcida tem. Ou seja, e eu acho que é nisso que os nossos governantes se apoiam. Ou seja, olha, mesmo que o Flamengo esteja numa má fase, o torcedor rubro-negro nunca apoia, quer dizer, nunca deixa de apoiar o time dentro de campo. E a contrapartida, ela não acontece, ou seja, além do Flamengo estar mal, os próprios dirigentes não nos tratam bem. Isso aí realmente é uma verdade. Eu acho que o mais ardoroso fã do Landim sabe disso. Ficou bem claro ontem, quando a repórter pediu uma entrevista com ele, ele disse que não ia falar. Ele vai falar o quê também, não é? Porque aí ele tem que reconhecer a dificuldade, e ele é muito vaidoso para isso, tanto ele quanto o Marcos Braz. Aí tá aqui, ó, também uma outra coisa que eu acho importante comentar. Técnico do Corinthians manda recado a Paulo Souza após as declarações do mister. Eu não vou nem abrir isso aqui, porque é o seguinte, mandou recado, mas quer que o Paulo Souza perca, caramba, eles são concorrentes. O Vitor Pereira é técnico do Corinthians. Ele quer mais que o Flamengo esteja numa má fase realmente para que o Corinthians ganhe o campeonato. Então é pura demagogia. Vai me dizer que o Vitor Pereira nunca entrou no lugar de outro treinador, nunca substituiu outro treinador, ou então não falava com um dirigente de outro clube, enquanto o treinador atual daquela equipe sangrava dentro de campo? Peraí, é muita hipocrisia. Eu não aceito isso, esses treinadores todos se manifestando em prol do Paulo Souza, porque o mister disse que gostaria de voltar para o Flamengo. Caramba! E muitas pessoas, inclusive rubro-negros, dizem que o Flamengo está em má fase porque o mister, caramba, deu aquelas declarações, desprezando inclusive uma análise cronológica, óbvia, da situação. Tem outras coisas aqui importantes, que está aqui. Jorge Jesus recusou dividir programa de TV com o técnico do Botafogo. Hoje eu estava vendo muita gente chamando o mister de arrogante, rubro-negro inclusive. Meu amigo, peraí. Ele foi convidado para participar de um programa, ele tem que dividir o programa com o Luiz Castro. Por quê? Por que o Luiz Castro tem que sentar ao lado dele? O que o Luiz Castro fez? Eu quero que você aí, companheiro botafoguense, fique chateado comigo. Mas o que o Luiz Castro fez até agora? Não fez nada, caramba. E olha o que o mister fez. O mister praticou o melhor futebol dos últimos anos aqui no Brasil. Caramba, então quer dizer que ele tem que dividir o cenário, tem que dividir os holofotes, ele tem que dar ibope para o Luiz Castro. Pô, ele está correto. Ele está corretíssimo, tinha que dividir realmente. Não, o mister é arrogante, é por isso que é soberba, é por isso que um monte de coisa. Peraí, mas ninguém se coloca no lugar dele. Caramba,
queriam dar luz, holofote ao Luiz Castro, sem que ele realmente tivesse merecido até agora. Pô, o cara tem que ser campeão, tem que mostrar aquilo tudo, né, que o Mister mostrou para dividir programa com ele. Ele tem razão. E não é clubismo, não. É razão. Viu? Tá aqui, ó. A torcida do Flamengo esgota ingressos visitantes jogo Ceará. E aí, lamentavelmente, tem essa reportagem aqui. Eu vou derrubar o técnico. Aí eu, sinceramente, não acredito no que disseram. Honestamente, eu acho que ele quer voltar para o Flamengo e para isso o técnico tem que ser derrubado, mas não acho que ele tenha concorrido para uma fase que o Flamengo está vivendo dentro de campo. Porque se o Flamengo tivesse muito bem, o Mister ia passar despercebido por aqui. E, ô Mister, vamos tirar foto e tal, mas ninguém iria falar, ninguém iria gritar o nome dele como gritaram lá em Brasília. Entendeu? Se o Flamengo tivesse muito bem. Se o Paulo Souza tivesse carisma, se o Paulo Souza também quisesse se aproximar do torcedor do Flamengo, não fosse tão chato como ele é. Figura antipática, entendeu? Inclusive para os jogadores, não tem química. Não tem química. Não tem química, meu amigo. Não tem futebol bom apresentado dentro de campo. Aí tá aqui, Flamengo dá respaldo a Paulo Souza e não pensa em demissão após derrota do Botafogo. Eu vou abrir essa reportagem aqui para vocês entenderem o seguinte, está aqui, o treinador português segue pressionado pela torcida. Lógico, pressionado após semana conturbada? Não. Né? O Paulo Souza já está sendo pressionado há muito tempo, antes do Mister aportar aqui no Brasil, porque o trabalho dele está uma droga. Né? Até agora. Então está aqui, ó, acabou derrotado por 1-0 no domingo, em jogo válido. O revés aumentou a insatisfação da torcida rubro-negra, obviamente. A vida do Mister no Rio, principalmente as declarações dele sobre o desejo de voltar a comandar o Flamengo, colocaram pressão enorme no trabalho. Já veio para cá pressionado, ele já sabia que está sob o espectro do Jorge Jesus. Ele já imaginava isso. Pressão enorme no trabalho do Paulo, que ainda não convenceu grande parte da nação rubro-negra. Contudo, o próprio Jesus, de volta a Portugal, já declarou que não dará continuidade à sua carreira no Brasil e deve permanecer na Europa. É o seguinte, o Flamengo dá respaldo ao Paulo Souza, mas na figura de quem? Quem disse isso? O Braz? O Landim? Já houve isso em outras oportunidades e os técnicos deixaram o clube. Pergunto eu a vocês, será que realmente tem respaldo ali? E aí, companheiro, agora exatamente quase 5h30 da tarde na segunda-feira, hoje à noite nós vamos fazer uma live, né, e vocês sabem que tem um programa no Bem Amigos, com a entrevista do Mister. Eu vou te falar uma coisa, eu vi uma prévia de um vídeo que me mandaram, que foi objeto ontem de uma parte do programa Esporte Espetacular, e, meu amigo, só o início da entrevista, quando o Eric Faria começa a falar, meus amigos, vocês vão querer o Mister aqui de qualquer jeito, vocês vão ver. Só aquilo ali já me emocionou. Aí você lembra o que está acontecendo dentro de campo e realmente a situação é muito complicada. E aí, companheiro rubro-negro, o Mister já chega lá, já fala que não quer mais voltar aqui para o Brasil. Resultado, tem muita gente dizendo, tá vendo aí, ele só queria tumultuar. Não é esse o caso, né? A diretoria do Flamengo nunca quis contratar o Mister, não vem o Mister aí, e nós temos que torcer pro Paulo Souza lograr sucesso aqui, porque senão vem Carille, vem Luxemburgo, vem esses caras que estão aí, viu? Então hoje à noite, companheiro rubro-negro, nós temos uma live às 10h30, aquela live raiz que vai enveredar pela madrugada, que todos nós gostamos. Eu estou esperando vocês lá. Eu acho que essa reportagem no Esporte Espetacular, no Bem Amigos de hoje vai, eu diria, convulsionar ainda mais a torcida do Flamengo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Até mais tarde, 10h30, se inscrevam aí no canal, deixa o seu like. Saudações rubro-negras.